Sim, a galera fã do Planeta do Macaco está acusando a Bíblia, os ateus, né? Está acusando a Bíblia de apoiar a escravidão e os versículos que eles vão usar, eu vou provar que é o contrário, que a Bíblia não está apoiando a escravidão, porque está começando mais um quadro, segura essa, ateísmo, onde a gente refuta os argumentos ateístas e pega a palavra de Deus. Ao mesmo tempo eu vou chamar a vinheta, e aí, seus tiktokeiros, Eduardo Feiras de novo, que tá na área. Sim, eu, o mestre da interpretação bíblica, perito, nosso Deus, um homem com QI acima da média. Hoje vamos ver que a Bíblia não apoia escravidão. Bora começar. Primeiramente que a Bíblia não é bula de remédio, não é gibi, não é livrinho de significadições. Ela é um manuscrito antigo, você tem que interpretar ela igual os arqueólogos interpretam. Sim, vamos ver o versículo que nosso amigo usou aqui. Êxodo 21, versículo 21. Quando o homem ferir seu servo ou sua serva com uma vara e ele ou ela morrer debaixo da sua mão, será certamente punido. Tá falando que aqui, tá ensinando como você se importar com seus escravos, que a Bíblia está apoiando a escravidão, certo? Aí se fala, se ele não morrer, você não será punido. Se morrer, você será punido, se não morrer, você será punido, certo? Como que a gente vai entender isso? Primeiramente que em Israel não tinha palavra escravo, que nem hoje tem palavra recém-nascido, bebê, adolescente, pré-adolescente, adolescente e etc. Tem vários nomes. Antigamente só tinha criança, bebê, criança e adulto, né? Muitas palavras não existiam antigamente como existe hoje, certo? E a palavra aqui para Israel, servo, funcionário e servo, escravo, era a mesma coisa, é o mesmo sentido. Tudo bem? Vamos comparar com o Brasil aqui. O Brasil apoia a escravidão? Não. O Brasil tem lei contra a escravidão? Tem. Mas por que o Brasil tem lei contra a escravidão? Se ele não apoia a escravidão? Porque se alguém de outro país vir, certo? Vir de outro país com um escravo, ele tem que saber que aqui ele não pode escravizar o escravo. Por exemplo, ele não pode dar só comida para o escravo, vai ter que dar o salário mínimo. É uma lei contra a escravidão aqui, salário mínimo, um descanso semanal. Aqui tem lei de descanso semanal. Se uma pessoa vir de outro país com um escravo, ele vai ter que tratar o escravo aqui como se ele não fosse escravo, certo? E agora vamos tirar esse exemplo e voltar para o tempo de Israel. Em Israel não se apoiava escravo, por quê? Israel já foi escravo do Egito. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e foi lá para o Egito, certo? Muita gente acha que escravo aqui é igual aos negros, mas José não foi igual aos negros, ele foi vendido pelos irmãos dele, em vez de morrer, foi vendido, foi para o Egito e lá ele virou gerente, ele era um funcionário. Tanto que ele não ficava gemado, ele tinha as roupas dele bonitas e ele passeava pela casa do dono, ficava até sozinho com a mulher do dono em casa, certo? Ele era um funcionário, não era um escravo igual os negros eram aqui no Brasil, o povo confunde, então presta atenção, certo? Aí, por exemplo, vai lá na Coreia do Norte, país ateísta, certo? Lá não é país cristão, é país ateísta, que todo mundo é obrigado a ser ateu, e lá ela tem escravidão, Se das pessoas lá quiser matar alguém, não acontece nada, ele não é punido, porque escravo é considerado como animal, que não tem direitos humanos, certo? É isso. Aí, se alguém lá da Coreia do Norte vir aqui no Brasil, ele não vai poder fazer isso, nada. Se ele assassinar aqui alguém, ele vai preso por assassinato, certo? Agora Israel também, aqui ó, fala se algum estrangeiro que vem de fora, porque Israel não pode escravizar, tem um monte de lei, já não vai chegar mais lá. Se alguém vir de fora, passar a noite em Israel, passar um tempo em Israel e bater no seu escravo com um pedaço de pau, por que pedaço de pau? Com intenção de matar, será punido. Se o escravo morrer, será punido. E qual que é a punição? Se você ler nos versículos mais pra frente, fala. É olho por olho, dente por dente. Assassinato por assassinato. Se ele assassinar um escravo, não importa se é escravo. Ele fala, na minha nação eu podia matar o escravo que eu quisesse, nem ia acontecer nada. Eu não ia ser punido pela lei. Mas em Israel tem a lei proibindo escravidão, que nem aqui no Brasil. Não tem escravo, mas tem lei proibindo escravidão para alguém que vem de fora. Esse é uma lei para o povo que vem de fora, né? E mais para frente nos versículos ainda fala, se o escravo sobreviver, ele não poderá ser punido. Quem? O escravo não vai ser punido. Porque o tempo que o escravo ficou parado é culpa do servo, porque é o dinheiro dele, o escravo é o dinheiro dele, certo? Então aqui é uma lei de proteção humana, transformando o escravo em humano, ou seja, está contra a escravidão aqui em Israel. Outro versículo aqui, ó, Levítico
44, 46. Quantos escravos e escravos vocês os obterem das nações ao redor, também poderá comprá-los dos estrangeiros que vivem entre vós. Aí muita gente fala, nossa, tá falando que pode comprar escravo. Mas e as leis que protegem escravo? Ó, um direito semanal, que é guardar o sábado. Você tem que dar forria, é o máximo 6 anos servindo. Eu vou explicar porque 6 anos servindo, certo? Você tem que dar forria, você não pode maltratar ele, você tem que dar comida. Se ele morrer debaixo da sua mão, você vai ser punido por morte. Tem várias leis que faz ele não ser escravo. Ele tem até descanso semanal, tem o salário mínimo dele, que é a diária mínima. Tem todas essas leis na Bíblia. Você pode ler no começo do capítulo de o começo de Êxodo 21, ó, 21 capítulo 2. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Você tá entendendo? Por que escravo hebreu? Porque o escravo que o hebreu comprou está vivendo ali. Por que 7 anos? 6 anos ele trabalhar, 7 anos sairá fogo de graça. Por quê? Por que a Bíblia permite comprar escravo? Porque José foi comprado, senão José ia morrer. José ia morrer. Os irmãos dele iam matar ele, em vez disso ele foi comprado como escravo. Você está dando uma chance de ele viver, certo? O que acontece? Esses escravos que eram vendidos, quem vendia esses escravos? Os amalequitas. Quem que é os amalequitas? Os medianitas. Eram pessoas que não tinham deuses. Eles eram ateus, os ateus da época, não serviam nenhum deus, não acreditavam em nenhum deus, eles eram os ateus da época, e eles comercializavam escravos. Eles iam nas cidades, vilarejos que não tinham cadeia. Quando alguém roubava, eles pegavam e prendiam a pessoa e vendiam como escravo para pagar o que ele roubou. Ou ele era um assassino, estuprador, ele era vendido como escravo. Então aqui Israel fala assim, você pode comprar, só que é o seguinte, o valor dele é de 6 anos, não era barato você comprar um escravo. Aí quando ele pagasse a dívida dele, que ele comprou, ia ser que nem um funcionário, você ia ter que dar comida, casa, etc. Aí o salário diário para ele, além do salário diário, você tem que dar comida, muita coisa para ele. Ou seja, ele, enquanto ele pagasse a dívida dele de escravo, ele tinha que ser liberto. Ou seja, alforria. E tem várias leis aqui na Bíblia que não adianta falar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então comprar escravo era um bem que estava fazendo igual José, fizeram com José, foi um bem que fizeram com José, por isso que ele permitia comprar escravo, e na verdade o escravo era livre. Se você furasse o olho do escravo, você já tinha que dar a forria para ele, ou seja, não é escravo, ele é como funcionário, com contrato de trabalho, da época, tinha direitos trabalhistas, não é mais escravo, tem direitos humanos, já não é mais escravo, até a lei defendia eles, ou seja, a Bíblia proíbe escravidão, que nem aqui no Brasil, não tem escravidão, aqui não permite escravidão, mas tem lei contra a escravidão. Mano, não tem escravo, por que tem lei? Israel também tinha lei contra a escravidão. Não poderia ter escravo, mas tinha lei contra a escravidão. Certo? Outro versículo aqui, Éfeso 6, 5 a 9. Os escravos obedecem seus mestres terrenos com temor e tremor, com simplicidade e coração, como Cristo, não servindo apenas quando os olhos estão sobre você. Como que eu sei que tipo de escravo que é esse aí de Éfeso? Éfeso é uma carta que era para o povo cristão que era perseguido na época. Paulo escreveu para Éfeso, uma cidade. O povo lia essa carta na reunião. O escravo não sai para reunião. Ainda mais reunião escondida de cristão que era perseguido. O escravo não sai, ou seja, ali não é, o servo ali não é escravo, o servo ali é funcionário. E ali fala, mesmo se o funcionário não seguir a Cristo, é para você trabalhar. Você lê o resto, texto e contexto, fala, mesmo se o funcionário não serve a Cristo, você serve. Trabalha certo, com dignidade, para Deus, né? Trabalha certo. Mesmo se seu patrão for mal, seu patrão não tiver o conselho cristão, você tem que trabalhar e fazer o seu papel. É isso que Paulo tá falando. E ele falou isso porque tinha uns carinha que era meio querendo ser vagabundo, querendo trabalhar, querendo já desculpa, se esconder atrás da Bíblia pra não ter que trabalhar, mas não conseguiram, né? Paulo já cortou no talo. Enfim, a Bíblia não apoia a escravidão. A Bíblia é totalmente contra a escravidão. E ficamos aí, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que a Bíblia, foi graças ao cristianismo que acabou com a escravidão dos negros. Não esqueça de curtir, de compartilhar, dar seu like para esse vídeo para mais pessoas e a gente salvar mais alma. Um abração do Eduardo Fez, até os próximos vídeos.